Crianças, tudo bom? Chegamos no domingo, né? Domingo, Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas as mamães, as vovós, as titias, né? Porque eu sou tia também, sou mãe, sou tia e sou vó, né? Parabéns para todas as mamães. Vocês deram Feliz Dia das Mães hoje? Legal, né? Um domingo muito especial. Mas não devemos esquecer que todos os dias nós devemos ser bons filhos, hein? Semana toda, o ano todo, todos os dias. Vamos orar para começar mais uma aula? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula. Obrigado por cada criança, Senhor, que está assistindo, que vai assistir. Senhor, em nome de Jesus, amém. Tema da nossa aula: vida cristã, orgulho. Orgulho? Tô fora. Vamos saber por que estamos fora? Orgulho é pecado e desagrada a Deus, né? Então, durante esse percurso dessas aulas, hoje é a nossa sexta aula, hein? Nós aprendemos muita coisa com a história de Esther, né? Aprendemos a ter fé, aprendemos a ser humildes, e é muito importante. Mas também aprendemos a não sermos orgulhosos. Com o que a gente aprendeu? Com o Amã. Vocês lembram do Amã? Mas antes de falar do Amã, eu vou falar da Esther, tá bom? Nós aprendemos com a Esther a ser humildes. Vocês lembram quando a tia contou na outra história, né, passada, né, na outra aula, que a Esther, quando os judeus estavam em perigo, a Esther pediu que o povo orasse e jejuasse, né? Ela teve humildade, ela confiou. Mas por quê? Porque ela tinha que ir lá falar com o rei. E naquele tempo não podia ir na presença do rei se ele não chamasse, porque podia morrer. A Esther morreu? Não, né? Ela virou, né? Continuou uma linda rainha, né? Do lado do seu rei. Mas por quê? Porque ela foi humilde. Ela orou, jejuou. E acima de tudo ela teve fé. Ela confiou no Senhor. O Deus de antes é o mesmo Deus de hoje. Nós devemos confiar no Senhor. Quando a gente tem alguma coisa que tá ruim, tá em perigo, tá passando mal, tá sentindo uma dor, tá passando por alguma coisa que tá deixando o nosso coração assim tristezinho, o que a gente deve fazer? Orar e confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações e Ele fala conosco. E lembrar também que Deus está no controle de tudo. Quando o povo judeu estava em perigo, né? E ali o Senhor, ele deu estratégia ao Mordecai e a Esther, através da oração, da confiança, da fé, e salvou o povo ficou feliz, porque Deus estava no controle a todo momento. Quando a Esther ela foi lá falar com o rei, o Senhor estava no controle de tudo. Desde quando ele tirou daquela menininha órfã e a fez rainha. Deus sempre esteve no controle de tudo. Mas eu quero falar uma coisa com vocês hoje sobre o orgulho. Devemos aprender a ser orgulhosos? Não, né? Devemos aprender a ser humildes. Com Esther e Mordecai. Mas vocês lembram do Amã? Aquele homem cheio de orgulho? Quando o Mordecai saía do palácio do rei Assuero e ele cruzou com Mordecai, e ele queria que o Mordecai se prostrasse diante dele, porque ele estava todo orgulhoso, porque ele tinha acabado de ser convidado pela rainha Esther para ir no banquete. Não sabia ele, né? Que a Esther ia contar para o rei, vocês lembram? Ela ia contar para o rei o que ele tinha trabalhado contra o povo dela, o povo judeu. E ele queria que Mordecai se prostrasse diante dele. Mas o Mordecai só se prostra diante do nosso Deus. Nós só devemos nos prostrar diante do nosso Deus. E ele ficou muito furioso. E ele quis ali fazer, né, mal a Mordecai, porque ele era um homem orgulhoso. Quando o rei perguntou para ele, né, sobre como que poderia agradar uma pessoa que tinha feito bem, ele se encheu de orgulho e falou um monte de coisa que ele queria que fizesse para ele. Por quê? Porque o orgulho dele, ele achava que era para ele. Então ele falou do cavalo e tudo, lembra? E não era para ele, era para Mordecai. E ali o Senhor, né, mudou a história.
tudo que ele desejou de bom, que seria para ele teve que fazer para Mordecai, porque o rei ordenou. E tudo que ele desejou fazer de ruim, lembra que ele fez a forca, porque ele estava movido de quê? De um orgulho e de muita raiva no coração. E ele tramou contra a vida de Mordecai, né? É bom tramar? Nós aprendemos que não. E o que aconteceu com ele? A rainha Esté contou para o rei, lá no banquete, que ele tramou contra o povo, né? Os judeus, que era o povo dela. E ali o servo do rei contou para o rei que ele tinha feito uma forca para matar o Mordecai. Por quê? Por orgulho. Né? Porque o orgulho gerou raiva. Porque ele se achava melhor que Mordecai, melhor que os judeus. Nós não podemos, né? Nós aprendemos que nós não podemos querer ter a melhor roupa para poder humilhar o amiguinho, o melhor brinquedo, saber as melhores coisas na escola só para mostrar que sabe. Não, né? Orgulho é pecado e desagrada a Deus. Nós não podemos ser orgulhosos. Nós não podemos tramar contra a vida. E aí vocês lembram? Qual foi a consequência de Amã? Qual foi a consequência dele ser orgulhoso? Né? O orgulho, a consequência do orgulho só traz coisa ruim. Porque orgulho é pecado. Faz a pessoa ser má. Faz ela tramar contra a vida do outro. Não é? Ah, não quero que ele brinque, não gosto. Vou botar o pé quando ele passar para ele cair. Não quero falar com ela não pode participar da brincadeira, porque eu sou melhor que ela. Olha, você não... lembra que a Belinha contou pro Henrique que a amiguinha dela da escola falou que sabia mais que ela não sabia? Não pode, né? Quando a gente sabe mais, a gente tem que ajudar. Então, o que a gente aprendeu? O orgulho traz consequências ruins. Nós aprendemos com Esté e Mordecai a sermos humildes. E o que a gente... Eu vou ler de novo o nosso versículo, tá bom? Fala assim, ó. Vocês lembram? Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Ele foi bom para Esté e para Mordecai, mas ele foi contra o orgulho de Amã. Não é isso? Então tá, 1 Pedro 5:5. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Como podemos ficar longe do orgulho, né? Do orgulhoso. Vamos ler Tiago 4:6. Pede pro papai ou pra mamãe aí, ou pra vovó ler pra você, ou ler depois. Ó, sabe o que aqui diz? Diz assim, ó. A tia vai ler aqui pra vocês. Passei aqui a página, né? Perdão. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberbos, pessoas orgulhosas, pessoas que querem ser melhor que a outra. Ah, meu cabelo é melhor do que o cabelo de fulano. E meu carrinho é muito melhor que o dele. A minha casa é mais bonita. Soberba, orgulho. Não podemos. Por quê? Porque desagrada a Deus. Deixa Deus triste com a gente, né? É pecado. Então, quando a gente vê alguém sendo orgulhoso, soberbo, a gente tem que ensinar. Ó, não pode. É pecado. É feio. Desagrada a Deus. Ele não gosta. Não é isso? E o que a tia também quer falar aqui com vocês, ó? Algo muito importante, né? Assim, ó. Tem uma tarefa, e a tarefa da semana é assim, acho que tá no caderno, na tarefa de vocês da semana. Será brincar com o jogo da trilha, com outra criança e contar-lhe a história de Esté. Você deve se lembrar também a ser sempre humilde. Tem esse joguinho da trilha. Mas tem um irmãozinho, uma irmãzinha, priminho, um amiguinho. Tudo bem que nessa época de quarentena, né, que nós estamos, isolamento social, estamos assim sendo guardados, porque Deus está no controle, nos guardando e nos protegendo para que a gente não fique dodói, não é isso? Mas se tiver um amiguinho, uma amiguinha, um irmãozinho, uma irmãzinha, o priminho ou a priminha,
brinca, ensina e conta a história de Esther. Se não puder fazer isso agora, mais pra frente a gente faz juntinho, tá bom? Mas a gente deve aprender que nós devemos ser sempre o quê? Humildes. Então, fazendo aquele resumo da história de Esther, nós aprendemos a confiar no Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, que podemos pedir socorro ao Senhor sempre que estivermos em perigo. Aprendemos que o orgulho, né, é pecado, desagrada a Deus, que não devemos tramar contra a vida do amiguinho, da amiguinha, do próximo, e devemos falar do amor de Deus. E se a gente conhecer alguém que faça isso, a gente tem que ensinar, né? Então conta a história de Esther para alguém, conta o que você aprendeu. E agora uma pergunta: fizeram a tarefinha da semana? Ó, logo logo a gente vai estar juntinho. E eu vou querer ver essas tarefinhas aí, hein? Tá bom? Tenha uma semana abençoada. Faça uma tarefinha. Se tiver oportunidade de contar a história de Esther, né? De fazer aí essa trilhazinha, falar um pouquinho do que você aprendeu, faça, né? Nunca esqueça de ser bom. Nós devemos ser agradáveis, gentis com todos, né? A gentileza, falar com todos é sinal de humildade, e a humildade agrada a Deus, tá bom? Um beijo no coração de vocês, uma semana abençoada. Logo logo a gente vai estar juntinho. Se cuidem, obedeçam, tá bom? Porque obediência agrada o Senhor. Orgulho não. Orgulho, tô fora, tá bom? Beijo, vamos orar para terminar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que nós aprendemos com a Tua Palavra. Muito obrigado por mais uma aula. Que a Tua Palavra, Senhor, fique guardada em nossos corações. Toma cada criança em Tuas mãos, Senhor, cada lar. Em nome de Jesus, amém. Beijo, não esquece da tarefinha e não esquece de ser sempre humilde, gentil, agradável. E orgulho, ó, tô fora. Beijo.